Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, formação, suspensão e extinção do processo. Vamos iniciar pelo tópico formação do processo. Vamos iniciar, portanto, a leitura. O processo é relação jurídica complexa e dinâmica que se desenvolve sob a forma procedimental. Isso reflete-se já em sua formação. Não há momento único para tanto. O autor inicia a formação da relação, pela lógica do princípio dispositivo, e nela já ingressa ao propor a demanda. Veja-se o artigo 312. O juiz começa a participar ao despachar a inicial, ao passo que o réu ingressa no processo quando citado. Vide artigos 240 e 312. A definição do início do processo ou do ingresso da parte na relação processual é relevante para vários institutos, como a interrupção de prescrição, o impedimento de decadência, a prevenção de juízo, a litispendência, a atribuição de caráter litigioso ao bem disputado, a constituição de mora, etc. Não há um momento único para todos esses fenômenos. Por isso, além do artigo 312, que trata expressamente da formação do processo, cabe também considerar os artigos 59, pelo qual a prevenção dá-se com o registro ou distribuição da demanda, artigo 240 caput, conforme o qual, para o réu, a constituição em mora e a indução de litigiosidade da coisa dependem da citação. E parágrafos 1º e 2º desse artigo 240, segundo o qual a interrupção da prescrição dá-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à propositura da demanda, mas condicionada à citação do réu. Regra reiterada quanto à execução no artigo 802. Tem também o artigo 329, inciso 1º, que prevê que a alteração da demanda após a citação depende de concordância do réu, bem como o parágrafo 4º do artigo 485, pelo qual a desistência após a contestação depende de concordância do réu. De todo modo, no que tange ao autor, basta a formalização da entrega da petição inicial perante o órgão judiciário para configurar-se o início do processo. Para ele, a coisa torna-se litigiosa, inclusive para os fins dos artigos 109 e 792, desde o protocolo da inicial. Também a litispendência está configurada para o autor desde esse momento, protocolo da inicial. A citação é relevante apenas para a incidência dos efeitos sobre o réu, como se vê expressamente do artigo 240. Próximo item, suspensão do processo.
Em regra, a jurisdição não começa a atuar de ofício, mas ela deve ser provocada, mas uma vez provocada, leva o processo adiante até a sua resposta final. É o que consta do artigo 2º, a regra do impulso oficial. As hipóteses de suspensão do processo constituem exceção a tal marcha contínua. O processo pode ser temporariamente suspenso por vontade das partes ou por força de situações de fato ou de direito que exigem atenção exclusiva ou mesmo que impedem o curso normal dos atos processuais. Em síntese, a suspensão do processo pressupõe a ocorrência de evento excepcional que impede que o processo tenha prosseguimento por um determinado prazo ou até que determinada questão derivada seja solucionada. A suspensão do processo não se confunde com a simples suspensão ou interrupção de prazo processual. Na interrupção, não é atingido o processo como um todo, mas o curso do prazo interrompido, por exemplo, o que consta do artigo 1026. Por outro lado, há casos em que apenas determinado prazo é suspenso, é o que consta do artigo 221, parte inicial, primeira parte, sem que o processo o seja. Mas a suspensão do processo implica a suspensão dos prazos processuais. Em suma, nem toda suspensão de prazo deriva da suspensão do processo, mas toda suspensão do processo implica suspensão dos prazos. A suspensão do processo também não se confunde com o efeito suspensivo atribuído a determinados recursos. O efeito suspensivo recursal apenas susta a eficácia da decisão recorrida, obstando sua execução na pendência do recurso. Mas o processo, nessa hipótese, permanece em seu pleno curso. Igualmente, não há suspensão nos casos de negligência ou abandono do processo. A suspensão do processo depende de decisão judicial devidamente fundamentada, cujos efeitos retroagem ao momento em que surge a necessidade da suspensão processual. Já o abandono do processo deriva da simples inatividade do autor ou de ambas as partes e pode conduzir à extinção processual, como se vê dos incisos 1º, incisos 2º e 3º do artigo 485, combinado com o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo. Bom, regime jurídico do processo durante a suspensão. No período da suspensão, a relação processual e a litigiosidade do bem continuam a existir. A litispendência em si mesma não é suspensa. O que se suspende é o procedimento, no todo ou em parte. Nesse sentido, a suspensão pode ser própria ou imprópria, isso é, total ou parcial, respectivamente. Será própria quando nenhum ato processual, com exceção dos atos urgentes, como se vê do artigo 314, puder ser realizado. Exemplo disso é a suspensão por convenção entre as partes. Já a suspensão imprópria ocorre quando, apesar da suspensão, determinado incidente ou conjunto de incidentes, além dos atos urgentes, permanecem sendo praticados. Exemplo de suspensão imprópria é aquela causada pela arguição de impedimento ou de suspeição, em que o resto do procedimento fica estancado, prosseguindo apenas o incidente relativo à arguição. Em regra, são nulos os atos praticados no período em que o processo deveria estar suspenso, ressalvada a ausência de prejuízo, hipótese em que se mantém o ato. A suspensão do processo implica, inclusive, suspensão dos prazos processuais. Esse entendimento deve ser aplicado a todos os casos de suspensão do processo. O teor do artigo 221 é muito claro a esse respeito. Suspende-se o curso do prazo, ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, ou seja, tal dispositivo não repete a discutível fórmula do artigo 180 do CPC de 73, revogado, que levava muitos a afirmar que, em determinados casos,
Por exemplo, na suspensão convencionada pelas partes, não haveria suspensão dos prazos em curso. Esse entendimento não se aplica ao ordenamento atual. Como dito, mesmo na hipótese de suspensão total do processo, fica ressalvada a possibilidade de atos urgentes, como se vê do artigo 314. Providências destinadas a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, inclusive tutelas de urgência, artigo 300 e seguintes, podem ser determinadas e efetivadas mesmo quando o processo está suspenso, regra reiterada no artigo 982, parágrafo 2º. A parte final do artigo 314 parece estabelecer uma exceção a tal possibilidade, nos casos de suspensão por força de arguição de impedimento ou suspeição do juiz. Mas não é isso. Mesmo nesses casos, a providência urgente pode ser adotada ou executada durante a suspensão. Apenas será praticada pelo substituto legal do juiz arguido. É o que se vê do parágrafo 3º do artigo 146. A possibilidade de medidas urgentes durante a suspensão do prazo é a expressão da garantia constitucional da efetividade da tutela jurisdicional, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O parágrafo único do artigo 296 tem a mesma inspiração. Salvo expressa e fundamentada decisão no sentido oposto, a tutela provisória, fundada na urgência ou na evidência, anteriormente concedida, mantém seus efeitos no período em que o processo está suspenso. Então, meus amigos, essas foram as considerações a respeito das considerações gerais a respeito da suspensão do processo. Vimos a formação do processo, considerações introdutórias a respeito da suspensão do processo. Próximo tópico, que é extenso e está na tela aqui para os senhores, são as hipóteses de suspensão previstas no artigo 313. Nós analisaremos cada um dos incisos do artigo 313 a partir do próximo vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.